Ó, seguinte, o sistema endócrino vai ser o sistema que vai trabalhar com glândulas, tá? Ele é um pau mandado praticamente do sistema nervoso. O sistema nervoso percebe as coisas, elabora comandos, esse cara recebe e faz as coisas acontecerem no seu organismo. Então é o sistema que cuida das glândulas e do hormônio, tá? E aí é o seguinte, como que esse cara trabalha? Ele trabalha liberando hormônios, tá? E esses hormônios que ele libera vai cair na corrente sanguínea. Aí eu te pergunto, como que esse hormônio que vai circular através do seu sangue encontra a célula-alvo dele, né? A célula no qual ele tem que chegar a atuar para executar aquela resposta. Vou te dar um exemplo. Quando você fica apavorado, sua suprarrenal produz adrenalina lá em cima do rim. Aí esse hormônio cai no sangue e vai circular até chegar lá na sua célula cardíaca. Lá esse hormônio se acopla e faz a sua função, que é aumentar o batimento cardíaco. Mas imagina, esse hormônio ele lidou com uma série de tecidos e células até chegar ao coração, entende? Por que só no coração que ele para e faz a atividade acontecer? Por que ele não influenciou outras células ao longo do caminho? Essa é a primeira questão, tá? Mas antes da gente entrar nessas questões, vamos entrar, eu só estou deixando isso no ar, vamos entrar em relação ao quê? O sistema endócrino controla diversas atividades do nosso organismo através de hormônios. Beleza. Quais são esses processos e atividades que ele vai influenciar? Crescimento e desenvolvimento nosso é basicamente hormonal. Testosterona é um dos principais hormônios do nosso crescimento, sendo homem ou mulher, tá? E mais o que? Ele regula, tá? Várias funções do nosso organismo, tá? Vamos supor, concentração de minerais no nosso sangue, concentração de cálcio, de sódio, de potássio. Lembra do ADH, por exemplo, que era um hormônio que ajudava a controlar a concentração de água no meu sangue? Então, as concentrações do meu corpo são controladas via hormônio. O nosso sistema nervoso está percebendo o meio interno, né? Quando falta alguma coisa, sobra, passa do ponto, ele observa e emite as respostas no qual o sistema endócrino controla esses detalhes através de hormônio. Reprodução, né, através da produção de gameta, tá? Desenvolvimento das características sexuais masculinas e femininas. Intensidade do metabolismo basal. O famoso metabolismo, que é o conjunto de reações químicas que o nosso corpo faz para sobreviver, tá? Né? Agora a gente vai analisar um pouco isso aqui. Sabendo que o metabolismo é um conjunto de atividades, reações químicas que o nosso corpo faz para se manter em funcionamento, existe um metabolismo basal dessa história, que é o quê? É o mínimo de reação que o seu organismo tem que fazer para se manter vivo. Dormindo, por exemplo. Por isso que é o basal, é o mínimo. Tipo assim, olha, quando você está dormindo, você gasta energia, né? Você está respirando, você está fazendo uma série de coisas. Só que você gasta menos, isso é fato. Mas seu organismo faz um mínimo de processos e atividades para produzir essa energia ali que vai ser gasta. Isso é o que eu chamo de metabolismo basal. Então, quando se mede o metabolismo basal do ser vivo, é o mínimo de reação química que ele faz para produzir energia mínima para se manter vivo durante o repouso. Tá, galera? E aí é o seguinte. O metabolismo basal, pessoal, ele basicamente mede o quê? A quantidade de energia gasta pelo corpo em relação à massa do corpo. Tá? Se você gasta muita energia para se manter funcionando num estado de repouso, você tem um corpo
com pequena massa, quer dizer que você tem um metabolismo basal muito alto, muito gastador, muito ativo. Se você é muito grandão, muita massa e gasta pouca energia para manter isso funcionando durante o repouso, você tem um metabolismo basal bem baixo. Vamos supor, você vai pegar o urso quando ele hiberna, bicho grandaço com a massa gigante, ele hiberna, ele reduz a taxa de metabolismo dele ao mínimo possível, porque ele hiberna justamente no período do inverno, que ele não tem comida, no qual ele adquiriu várias reservas nutricionais após a alimentação na época que está mais quente. Ele vai ali, hiberna, fica quietinho ali, reduz o metabolismo dele o mínimo possível para ele consumir o mínimo possível, ficar no estado quase de semi-morto, para ficar meses ali, quase em coma, até o tempo melhorar. Tá? Então, basicamente é isso, tá? Então seria a energia gasta pela massa do corpo. E aí eles estabelecem que você pode fazer uma relação. Tá falando. Então, você sabe dizer por que a taxa metabólica pode ser medida pelo gasto de oxigênio? Lembrando que se você produzir energia, você tem que consumir oxigênio, fica fácil entender que há uma relação, né? Então, ou seja, se você gasta muita energia, você tem que gastar muito oxigênio, você tem que consumir muito oxigênio, que é o que você usa para produzir energia. Tá? Aí tá falando, ó, a taxa metabólica basal. Ô, gente, isso aqui é tudo regido por hormônios, tá? Taxa metabólica basal de um animal, né? Vai ter relação com o seu peso, como eu disse, sua massa. Quanto maior o animal, menor a sua taxa metabólica. Vamos entender isso aí agora. Tá? Primeiramente, eu te expliquei que a taxa metabólica é a medida entre o gasto de energia dividido pela massa do animal. Então, digamos, pela lógica, quanto maior o animal, maior o gasto de energia, não é? Só que aí agora a gente vai ver, tipo assim, aquela questão da otimização dessa história. Pô, se eu tenho uma massa muito grande, seu organismo vai funcionar de uma forma para evitar que você fique gastando muita energia, tá? Para você não ter que ficar se alimentando corriqueiramente, aquela coisa toda. Vamos entender como é que o organismo trabalha com a sua taxa metabólica basal de acordo com o tamanho do animal. Olha só o gráfico aqui, ó. Animais com muito tamanho, olha a taxa metabólica basal dele, ó, pequena. Animais com tamanhos pequenos, a taxa metabólica é alta. Então vamos destrinchar isso agora. Então, taxa metabólica basal, gasto de energia dividido pelo tamanho. Animais maiores aqui, né, como está se descrevendo, eles vão criar um mecanismo de ter uma taxa metabólica, um gasto de energia pequeno perante a sua grande massa, e isso fará com que ele tenha uma menor taxa metabólica. Porque se eles não criarem esse negócio, eles vão gastar muita energia, né? Porque eles têm uma massa grande, gastando muita energia, eu passo a ter que ficar mais dependente ainda de caçar, de arrumar alimento, e tudo fica mais difícil, né? Afinal de contas, os caras não vivem com o mercado do lado. Tá, a relação... Cadê? Quando a gente estudou célula, a gente falou muito a respeito da superfície e volume. Quanto maior o animal, a relação entre a sua superfície e o seu volume diminui. O que é isso aqui, pessoal? Vou pegar um exemplo. Oi? Alguém falou alguma coisa aí? Acho que não. Algum doido aí. Olha só, se liga nisso aqui. O que é o que nós chamamos de relação superfície e volume? Superfície seria o perímetro disso aqui. Né? E o volume é todo esse espaço aqui dentro.
Quando a gente estudou isso aí nas células, a gente viu o quê? No caso, estou pegando animais pequenos. Um animal pequeno, por exemplo, ele vai ter uma grande superfície relativa, tá? E o que é essa superfície relativa? Ó, a relação superfície e volume diminui com o aumento do tamanho do animal, o que faz animais pequenos apresentarem uma grande superfície relativa. Como que a gente traduz isso? A relação superfície e volume em animais pequenos é maior, naturalmente ele tem uma superfície relativa maior. O que acontece, gente? Se eu pegar o tamanho da superfície de um animal e dividir pelo seu volume, eu vou ter um número. Tá? Se eu pegar um outro animal que tem uma superfície maior e um volume maior, um animal maior, e fazer essa mesma divisão superfície por volume, eu vou ter um outro número. Alguma dúvida até aqui nesse conceito que eu estou dando? Não. Então tá. Então, o que os cientistas descobriram? Que quando eu pego a superfície corporal de um animal, meço, divido pelo seu volume, que eu medi também, eu vejo que, proporcionalmente falando, tá, os animais pequenos vão apresentar um número proporcionalmente maior do que os animais grandes. Deu para entender? Tipo assim, eu divido o tamanho da superfície de um rato pelo seu volume corporal, eu vou ter um número. Vamos supor, 3. Aí eu pego o elefante, pego o tamanho da sua superfície e divido pelo seu volume, eu vou ter um número lá, vamos supor, 9. Só que tipo assim, você sabe que 9 é maior que 3, beleza, né? O 9 não é 3 vezes maior do que o 3? Proporcionalmente falando? Só que o que acontece? O tamanho do elefante, comparado ao tamanho do rato, não é 9 vezes maior, ele é muito mais vezes maior. Então, proporcionalmente, a relação entre superfície e volume de um rato é maior que a de um elefante, dado seus devidos tamanhos. E aonde que a gente chega com isso tudo? Quanto maior essa área de superfície de um animal comparado ao seu volume, que é onde está o seu meio interno do seu corpo, maior o gasto de energia, porque uma superfície grande faz com que o animal interaja muito com o meio ambiente externo. Em resumo, no final da história, se eu pegar um rato, ele, por ter uma superfície corporal relativa, né, grande, comparado ao seu volume, ele acaba interagindo com o meio externo, sofrendo influência de temperatura, perdendo temperatura, sofrendo essas influências muito mais facilmente do que um animal maior, mas que a sua superfície comparada ao seu volume tem uma relação menor. Tá? Então, digamos assim, um animal menor ele vai sofrer um órgão aqui, nesse rato, ele vai sofrer uma influência da temperatura externa muito maior do que o mesmo órgão no elefante. Entende? Porque tem quantidade de coisa que tem que de matéria, de massa, de gordura, de músculo. Então isso tudo faz com que ele, vamos supor, não vá perder temperatura, seu órgão não vai sofrer influência da temperatura externa tão facilmente quanto um ratinho. Gente, ficou clara essa questão? Ficou sim. Que é um conceito bem difícil assim, é um conceito bem abstrato. E aí o que acontece? Quem mais sofre influência do meio externo, mais gasta energia para ficar tendo que regular essa função toda. Afinal de contas, a gente tem que manter os nossos temperaturas, nossa quantidade de água, nossos sais minerais, tem que manter isso tudo dentro do certo
padrão, né? Que é o que nós chamamos de homeostase, que fica regulando isso tudo. E aí o que vai acontecer? Olha lá, ó, animais que têm superfície maior, relativa maior, né, comparado ao seu volume, que é o caso do rato, realizam trocas com o meio de maneiras mais intensas do que animais maiores. Isso os deixa muito sujeitos a variações ambientais, como temperatura, salinidade de animais que vivem em ambientes líquidos, né, umidade. Então eles vão depender mais de energia para manter o seu equilíbrio interno, tá entendendo? Então, o que acontece? Se eu pego só analiso friamente a taxa metabólica basal, que é o quê? Gasto de energia sobre a massa. Se eu analisar isso aqui de forma bem fria, você pensa assim, quem tem mais massa vai gastar mais energia. Só que quando você analisa em relação ao gasto energético que o organismo tem para manter as suas condições ideais de funcionamento, o animal pequeno, ele gasta muito mais energia para fazer essa manutenção, porque ele sofre mais influência externa devido a essa questão de superfície e volume do seu corpo do que o animal maior, tá? Então, sendo assim, um animal pequeno gasta muito mais energia para manter o seu equilíbrio. Se ele gasta muita energia e tem uma massa pequena, a sua taxa metabólica basal é alta. O animal grande, ele vai gastar menos energia que o animal pequeno, porque ele não está tão sujeito às influências e tem uma massa grande, o seu divisor é grande, então a sua taxa metabólica basal dá pequena, tá? Então você pega, ó, esse gráfico fica bem claro com isso, tá? E aí, gente, para fechar o seguinte, outro fator que vai influenciar a taxa metabólica basal é a questão da complexidade do animal. Quanto mais complexo é o animal, mais gasta. Por exemplo, você vai pegar um ser humano que você gasta para pensar, seu cérebro funcionar, elaborar pensamentos, registrar as coisas, é muito maior do que outros animais, entende? Então, a complexidade do animal tem tudo a ver com isso, tá? Gente, só um detalhe aqui que eu estava passando. Por exemplo, fala que o batimento cardíaco do coração do elefante é 25 a cada minuto. Do homem é 60, o camundongo é 550. Esse alto batimento cardíaco tem tudo a ver com a questão se ele manter o corpinho dele pequenininho, aquecido, que perde calor fácil por meio externo, ele tem que acelerar seu batimento cardíaco, produzir energia fácil, rápida, tá? Então, só um exemplo. A idade do animal também vai influenciar na taxa do seu metabolismo, tá? O bebê, naturalmente, tem um metabolismo basal menor do que o ser humano. Quer dizer, na verdade, é o contrário, né? O bebê que está em pleno funcionamento, pleno desenvolvimento, ele vai ter uma taxa metabólica basal maior do que um velho. Tá? E aí alguns hormônios vão regular essa taxa metabólica. Vai acelerar, vai desacelerar. E isso a gente vai ver. Tá? Ô, gente, alguma dúvida até agora? Não. Então tá bom. Bem tranquilo. Então tá ótimo. Então agora a gente vai começar a fazer aqui o nosso esquema aqui. Falta 5 minutinhos, mas já dá para dar uma adiantada. Então, pessoal, nós vamos trabalhar, né? Sistema endócrino. Esse sistema age através de glândulas que produz hormônios.
tá? Hormônios só atuam em células alvo. O que são essas células alvo, pessoal? Possuem o seu receptor hormonal. E esse receptor pode ser intracelular ou extracelular. Os hormônios eles vão atuar, cada hormônio atua numa célula específica, tá? E para fechar, o nosso sistema endócrino executa, né, comandos, digamos assim, do sistema nervoso central, influenciando do corpo. Então aqui está o geral. Como é que o sistema endócrino funciona basicamente e qual o papel dele na história completa do seu corpo.